Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na videoaula de hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Eletrônica Analógica. E hoje vamos ter a introdução ao transistor, que é esse componente bem aqui. A maioria já conhece. Já tivemos algumas aulas sobre ele, tá? Em função da demanda que teve, sobre como é que testa, identifica os terminais. Mas a aula de hoje vai ser a parte introdutória, para que a gente consiga ver passo a passo o que precisa conhecer para poder fazer os estudos deles e fazer projeto. Bom, existem componentes elétricos e existem componentes eletrônicos. O transistor é um componente eletrônico. Assim como o diodo, já tivemos aula sobre diodo, ele também é composto por semicondutor. No caso, o diodo ele tem uma camada de semicondutor tipo N e uma camada de semicondutor tipo P, N e P. O transistor também usa semicondutor tipo N e tipo P. A diferença é que o transistor ele é assim, ele tem 3 camadas de semicondutor. No caso, o diodo tem 2 terminais, tem o cátodo e tem o anodo. O transistor também tem o quê? Tem terminais, só que ele tem 3 terminais. Tem a base, coletor e emissor. O transistor ele pode ser de 2 tipos, dependendo de como está distribuído as camadas do semicondutor. Ele pode ser do tipo NPN, então ele é NPN, porque a base está na camada P, coletor e emissor está na camada N, NPN. Ou pode ser do tipo PNP, a base está no N, coletor e emissor está no P. Quando ele é NPN, o diagrama esquemático dele é assim, ó. A setinha botando para fora. Onde tem a setinha é o emissor. Onde está entrando aqui é a base. O que não tem nada é o coletor. Quando ele é PNP, o desenho, o diagrama esquemático dele é assim. A setinha botando para dentro. Aqui é emissor, coletor e aqui é a base. Como é que fica fácil lembrar quem é NPN e quem é NPNP? Quando a setinha está para dentro, a gente fala assim, ó, põe nas pernas. Setinha para dentro é como se tivesse aqui fosse as pernas, a gente diz que está entrando nas pernas, põe nas pernas. Quando a setinha está para fora, não põe não. NPN, não põe não. Setinha para dentro, põe nas pernas. Setinha para fora, não põe não. NPN, PNI, PNP. É uma brincadeira, mas que serve bacana para o cara lembrar, né? Para quem tá começando. Como os transistores possuem essa junção igual um diodo, ou seja, tem camada tipo P e tem camada tipo N, pode perceber o seguinte, ó, um diodo ele não tem P e N, P é onde vai o anodo e N onde vai o cátodo, pois pode observar que o transistor, levando em conta essa união de camadas, ele é equivalente em termos do que diz respeito a estudo, tá? A 2 diodos. Olha aqui, ó, no caso do NPN, P bem aqui e N bem aqui. É a mesma coisa aqui, ó, P e N. Então daqui para cá tem um diodo. Mesma coisa aqui, ó, P e N bem aqui, entre base e emissor. Mesma coisa, P e N. Então daqui para cá tem outro diodo. Então o modelo equivalente do transistor NPN é equivalente a isso aqui, a base no meio e 2 diodos, um para cá, outro para lá, coletor e emissor. Mesma coisa o PNP. Aqui, ó, P e N. É como se fosse um diodo. Daqui para cá, ó. Só que ele já está para cá, unindo os cátodos. Mesma coisa aqui, ó, P e N. P e N. Então aqui é como se fosse outro diodo, só que os diodos aqui é assim. Aqui no caso eles estão com os anodos unidos, no NPN. No PNP eles estão com os cátodos unidos. Isso aqui nós já até tivemos uma videoaula sobre isso, mas eu vou mostrar de novo, tá? Então, ó, aqui no caso, são 2 diodos. Esse aqui é como se fosse esse aqui é um transistor NPN. E esse aqui é um transistor PNP. Então o que eu fiz? Eu coloquei os 2 diodos aqui, esses 2 diodos, dessa forma bem aqui, ó. Aqui pode ser que não dê para ver, mas aqui o cátodo está para cá, ó. E aqui nesse outro diodo o cátodo está para cá. Cátodo, cátodo. Equivalente a 1 NPN. Se eu pegar nosso multímetro digital, colocar na escala de medir semicondutor, vocês vão observar que
aqui nos diodos, ele conduz se a ponteira vermelha estiver no anodo e a preta estiver no cátodo. Aí ele vai mostrar condução. Ó. Ponto 5. Esse outro diodo bem aqui, se a ponteira vermelha estiver aqui e a preta estiver aqui, ele vai conduzir também. Ó. Ponto 5. Agora, reversamente polarizado. Se eu botar a preta aqui e a vermelha aqui, ele não conduz. Ó. Ou a preta aqui e a vermelha aqui, ó. Nesse outro aqui ele não conduz. Mesma coisa é o diodo, é o transistor. Esse transistor aqui é um BC548. A base eu já sei que é no centro. A base não é padrão, tá? Cada transistor é de um jeito, mas eu sei que a base desse aqui é no centro. O coletor é aqui e emissor é aqui. Pode ver que ele vai se comportar igualzinho a esses diodos bem aqui. Se eu colocar a ponteira vermelha aqui no centro e a preta aqui, eu vou estar fazendo esse aqui diretamente polarizado. Então ele vai dar a condução. Ó. Conduziu, ponto 7. Mesma coisa do lado do coletor. Se eu botar no centro aqui e colocar aqui, ó, vai dar condução. E agora, situação reversamente polarizado. Eu vou colocar a base a ponteira preta. Então, ó, ponteira preta aqui, ó, não conduz. E a ponteira preta aqui na base e botando no emissor também não conduz. Mostrando que ele se comporta igualzinho a esses dois diodos. E bem aqui, que é um NPN. Esse NPN bem aqui, o cátodo está bem aqui, ó. Está no centro. E os anodos estão nas laterais. Então, ele vai conduzir diretamente polarizado, vai ser como? Vai ser o quê? Botando a ponteira preta aqui e a vermelha aqui, ó. Diretamente polarizado. Mesma coisa para cá, ó. Diretamente polarizado. Se eu trocar as ponteiras, deixar a vermelha aqui, ó. Reversamente polarizado. Não conduz, não conduz. Isso aqui seriam os diodos assim, ó. Esse equivalente bem aqui. No transistor, que aqui no caso é um BC558, aqui é um 548, aqui é um BC558, que é PNP. A base, para conduzir, eu tenho que botar a ponteira preta. Se eu botar aqui no coletor, ó, vai conduzir. Se eu fizer a mesma coisa agora no emissor, nesse outro lado, ó, a base é a ponteira preta. E aqui no emissor vai conduzir. Se eu fizer o contrário agora, deixar a vermelha, tem que bloquear, ó, não conduziu. Não conduziu. Então esse aqui é PNP e esse aqui é NPN. O pessoal pede muito para mostrar teste com multímetro analógico, tá? E na verdade é muito importante porque tem teste que só funciona com multímetro analógico. A gente deixa na escala de resistência, tá? E muito importante, as ponteiras em relação ao multímetro digital são trocadas. No multímetro digital a ponteira vermelha é positiva mesmo. E a preta é negativa. No multímetro analógico é o contrário. A ponteira vermelha é considerada negativa. A preta é positiva. Então, ó. Esse desenho aqui está bem aqui. Então, ó. No caso, ele vai ser diretamente polarizado não com a vermelha, e sim com a preta. Então, daqui para cá, ó. Repara que ele vai mover, ó. Então, ó. Indicando baixa resistência. Vai ter a deflexão do ponteiro. Aqui é diretamente polarizado, aqui é diretamente polarizado. Se eu trocar as ponteiras com a vermelha agora aqui, ó, reversamente polarizado, não tem deflexão. E aqui também está reversamente polarizado, não tem deflexão. Mesma coisa no transistor. Se eu botar a vermelha aqui, ó, e a preta aqui, repara que ele dá alta resistência. Ó. Se eu trocar também, ó, continuar bem aqui e botar agora no coletor, alta resistência. Certo? Quando ele vai estar... como é que eu faço para ele ficar diretamente polarizado? Já é com a preta. Então, a preta na base. E eu boto no emissor, vai ter baixa resistência. Ó. Tá vendo? Baixa resistência. E se eu deixar a preta na base e triscar no coletor, baixa resistência também. E para ficar o reversamente polarizado que a gente testou naquela hora, é a vermelha. Ó. Bloqueou. Bloqueou. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Repara que aqui o cátodo está no centro. Então, quando ele vai bloquear? Ele vai bloquear se eu deixar a ponteira preta aqui, ó. Bloqueou, bloqueou. Reversamente polarizado. Diretamente polarizado é a vermelha no centro, no caso do PNP, ó.
vai conduzir, conduziu. Aqui é diretamente polarizado. Mesma coisa aqui. Qual é a situação que conduz? É a ponteira vermelha na base. Eu posso botar no coletor, no emissor ele vai conduzir. Posso botar no coletor, ele vai conduzir. Se eu botar a preta na base, ele vai bloquear e vai bloquear, tanto emissor quanto coletor. Mostrando que o teste é o contrário, as ponteiras são contrárias do multímetro digital em relação ao multímetro analógico. Mas demonstrando que internamente como é que ele é. Isso aqui é só para fazer teste e para estudo, tá? Se você pegar a diodo, botar assim e colocar no lugar de um transistor, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Isso aqui é só para estudo e para teste, tá? Ele não é exatamente igual a isso, ele é muito parecido com isso, beleza? No que diz respeito ao modo de funcionamento, o transistor pode trabalhar de duas formas, ou como amplificador ou como chave. Quando ele trabalha como amplificador, dizemos que ele está trabalhando na região ativa. Quando ele trabalha como chave, ele pode trabalhar em duas regiões, ou na região de saturação, ou na região de corte. Na função de amplificador na região ativa, ele é basicamente o seguinte: injeta-se um pequeno sinal no transistor, e o transistor vai ficar trabalhando na região ativa. Vamos ver como se faz isso. Ele vai amplificar esse sinal. Entra um sinal pequeno e vai sair um sinal grande. Essa é a entrada, essa aqui é a saída. Então ele é um amplificador de sinal. Para isso ele tem que estar na região ativa. Quando ele trabalha como chave, ele pode estar de duas formas. Ou ele vai ser uma chave fechada, ou ele vai ser uma chave aberta. Quando ele é uma chave fechada, dizemos que ele está na região de saturação. Quando ele é uma chave aberta, dizemos que ele está na região de corte. A parte mais fácil de entender é essa parte aqui no funcionamento de chave, tá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha 12 volts. E eu tenho uma lâmpada de 12 volts. E eu quero controlar o acionamento dela. No caso, eu vou usar aqui uma chave. Vou fazer um desenho aqui de uma botoeira. E aqui o menos. O mais tem, não tem o menos. Então a lâmpada não vai funcionar, porque a chave está aberta. Agora, se eu fizer esse mesmo desenho, apertando aqui a botoeira, apertando aqui a chave, aqui vem o dedo, ó, e aperta a chave, como se fosse o dedo de uma pessoa, e apertando a chave, o que vai acontecer? Tinha um mais, agora tem um menos bem aqui. A corrente vai circular do mais para o menos. Logo a corrente vai passar por dentro da lâmpada e a lâmpada vai acender. Então, aqui é uma chave aberta, aqui é uma chave fechada. Se eu for fazer esse desenho aqui equivalente ao transistor, usando transistor, ficaria assim. Eu colocaria, nos pontos da chave, eu colocaria o coletor e o emissor. Ok? Mesma coisa aqui. Coletor e o emissor. O emissor ficaria aterrado. O que é equivalente a colocar esse dedo aqui? O equivalente a colocar o dedo aqui no transistor seria colocar corrente na base. Então, se eu não coloco nenhuma corrente na base, não tem corrente circulando de coletor para emissor. Então, eu não estou fechando entre o coletor e o emissor aqui. Então, não tem menos aqui. Então, a lâmpada não acende. Agora, se eu coloco uma corrente, que vamos aprender a calcular ela, razoável na base, internamente ele vai fechar de coletor para emissor, equivalente a uma chave fechada. Então, vai aparecer o menos aqui. Como já tem o mais, a lâmpada vai acender. Nessa parte que a lâmpada está funcionando, ou seja, tem corrente na base, dizemos que ele está na região de saturação. E aqui, de coletor para emissor, que está totalmente aberto, em função de não ter corrente na base, dizemos que ele está no corte.
Saturação é quando ele está fechado de coletor para emissor, em função de uma corrente na base. Corte é quando ele está aberto de coletor para emissor, em função de não ter corrente na base ou então a corrente ser muito pequenininha. Por isso é que dizemos que o transistor, na prática, ele é uma chave operada por corrente. Ele é uma chave operada por corrente. No que diz respeito ao funcionamento dele como amplificador, ou seja, na região ativa, é necessário entender que existem várias correntes no transistor, isso aqui a gente vai ver depois. Mas ele funciona mais ou menos assim. Temos aqui uma corrente de base, que entra aqui na base, e temos a corrente de coletor, que ela passa por dentro do transistor e sai aqui no emissor. Se, por exemplo, eu coloco aqui 1 microampere, e entrando no coletor e saindo do emissor, eu tenho, por exemplo, 100 microampere. Esse 100 microampere vai passar aqui e vai sair bem aqui, 100 microampere. Ok? Então eu tive o que? Eu tive um ganho de 100 vezes, porque 1 microampere vezes 100 dá 100 microampere. Esse ganho nós chamamos de HFE ou HFE. O pessoal chama HFE, o E, às vezes o pessoal conhece como E, né? Vamos chamar de HFE mesmo, HFE. Isso é o que? É um ganho de 100 vezes. Toda a corrente que eu botar na base que for amplificada em 100 vezes, eu vou dizer que ele tem um ganho, que tem um HFE de 100. Então esse mesmo transistor, se agora eu injetar 2 microampere, já que ele tem um HFE de 100, o que eu vou ter entre coletor e emissor? Entrando no coletor e saindo no emissor, eu vou ter 200 microampere. 200 microampere. Então a minha corrente de base, que está entrando aqui na base, 2 micro, foi amplificada em 100 vezes. Porque 2 micro vezes 100 vai dar 200. Agora vamos imaginar um outro transistor, por exemplo, que ele tem um HFE de por exemplo, 50. Um HFE de 50. Então vamos imaginar que eu injete aqui 1 miliampere. 1 miliampere, mas o meu HFE é de 50. Então o esperado é que eu tenha entre coletor e emissor, circulando de coletor para emissor, 50 microampere. Porque 1 micro vezes 50 vai dar 50 miliampere, quer dizer, 50 miliampere. Eu tive um ganho de 50 vezes 50. Aqui eu tive um ganho vezes 100. Então, dessa forma, se eu injetar um sinal num transistor que está se comportando dessa forma, pequeno, e eu colocar um transistor que tem esse comportamento, que foi projetado dessa forma, esse sinal vai ser tantas vezes maior for o ganho dele, o HFE. Isso aqui, dizemos, se ele se comportar dessa forma, dizemos que ele é um amplificador e que está trabalhando na região ativa. Repare que ele não está, hora nenhuma, bloqueando o sinal ou cortando o sinal. Ele está amplificando o sinal. Então ele está trabalhando na região ativa como amplificador.